Você já pensou a respeito da mulher de Ló? Parou um pouquinho para pensar a respeito dela? Será que ela foi injustiçada de virar a estátua de sal? Por que ela virou? Você se perguntou? Por que será? Gente, coitada. Só deu uma espiadinha para trás lá para ver como é que estava o trem lá. Se estava pegando fogo mesmo, se não estava, né? Aí eu fiquei pensando, mulher de Ló, e comecei a ler a respeito dela. E eu queria conversar um pouquinho a respeito dessa história, porque Jesus ele falou uma coisa para a gente não esquecer jamais. O que Jesus falou a respeito da mulher de Ló? Lembrai-vos da mulher de Ló. Grava aí. Lembrai-vos da mulher de Ló. Se Jesus falou isso, tem algum motivo especial. Não tem? Fica aí na tua, Isabela, calma. Ela gosta de falar, gente. Agora está numa falação que às vezes até... Eu estava no discipulado, a Isabela atrás, falando. A gente fala, Flor, precisa... Eu tive que colocar no mudo um pouquinho, porque ela estava falando demais. Mas, gente, grava aí. Fala você também. Lembrai-vos da mulher de Ló. Amém. Depois até a gente vai ver onde está isso aqui. Mas, para entender, eu preciso voltar um pouquinho. Gênesis capítulo 13. Preciso falar a respeito de Ló primeiro, para a gente entender a respeito da mulher dele. E Ló foi um cara muito esperto. Sabe por quê? Porque Ló colou no tio dele, Abraão. O tio dele era o quê? Abençoado e cheio da grana. É uma dica para você. Cola em quem é abençoado de Deus e cheio da grana. Primeiro conselho da noite, né? Vou na pegada do Lu aqui, na fé, né? Cola. O Ló foi espertíssimo. Ele colou no quê? Abraão partiu. O que Ló fez? Partiu junto com ele. Eu vou colar no meu tio, porque meu tio é top, abençoado. Está muito pertinho de Deus ali. Deus tem uma aliança, aliança com Abraão. Então eu vou lá junto, você é abençoado junto com meu tio. Ló era sobrinho de Abraão, de verdade, não estou brincando, não, é verdade. E ele colou no tio dele. Então, e aí os dois ficaram muito ricos. Isso aí tudo está lá em Gênesis 13. Eu não vou ler tudo para a gente ir mais rápido, tá? Porque a história é longa, tem tanta coisa, tanto detalhe legal. Eu vou dar uma resumida aqui para a gente não acabar ultrapassando aí todos os horários, porque a história é grande, mas tem tanta coisa. Depois você lê lá, a partir de Gênesis 13, aí você vai ver. Mas eles ficaram tão ricos, que a terra ficou pequena, olha só. A terra ficou pequena para os dois. E também os pastores dele deu uma treta ali, eles começaram a brigar e tal, se desentender, de quem que não é. Chegou um ponto que Abraão e Ló tiveram que falar assim, bom, a gente não dá mais para a gente ficar junto. A gente tem muita coisa, né? A gente tem que dividir. E aí, chegaram, né, ali olhando para a terra, e Abraão, olha, gente, Abraão tinha fé mesmo, né? Porque ele falou para Ló assim, Ló, pode escolher. Pode escolher o lugar que você quiser aqui. Se você for para lá, eu vou para cá. Se você for para cá, eu vou para lá. Vocês não são a fé de Abraão, gente? Porque assim, se você fosse o tio e o outro fosse o seu sobrinho, o que você ia fazer? Eu vou escolher, depois que sobrar é seu. Não seria natural? Eu vou escolher já, afinal de contas, foi eu que te trouxe. Por causa de mim que você está abençoado e rico também. Então eu vou... Depois a gente vai entender que não é... Ló também era um cara top, ele era justo. Mas Abraão chegou para Ló e falou assim, Ló, pode escolher aí, cara. Aí Ló, que não é bobo nem nada, esperto, eu lembro que tem um negócio que fala assim, esperto é o gato que nasce de bigode, né? Já viu essa? Não tem aqui essa. Só lá no sul que tem. E me fazer de leitão vesgo para comer em 2 coxos. Já viu essa? Já viu, gente? Olha, o leitão é vesgo, tem que ter 2, senão ele erra. Só que ele come os 2. Entenderam? É só para se contrair. Mas o Ló, que não é bobo nem nada, o que ele fez? Ele deu uma olhada, viu onde tinha água, aí o Vale do Jordão, que era bem irrigado, falou, bom, aqui é top, ó. Vou escolher esse lado aqui então. Escolheu. Abraão falou, beleza, pode partir então que eu vou para cá. E foi, um para um lado, outro para o outro. Fechou. Aí vem uma questão. A região onde Ló escolheu era o quê? A região de Sodoma e Gomorra. Ele não sabia. Bom, deixa eu te falar um negócio já. É um parênteses na minha pregação, mas
Vocês se ligaram numa coisa? Que com Deus qualquer lugar pode ser bênção, e sem Deus qualquer lugar pode ser maldição? Já se ligaram nisso? Por mais que seja um lugar top, bem irrigado, cheio de recursos, onde tem tudo para dar certo, se tirar Deus, pode ser um lugar cheio de maldição. Eu tenho dito isso direto onde eu vou, eu tenho procurado viver. Eu fico preocupado, eu fico pensando assim, Deus está nisso? Não está. Deus está aí, é de Deus? Não é. Porque se não for, se eu for em algo que não é de Deus, eu vou quebrar a cara. Experiência própria, já quebrei a cara demais na vida, porque eu não tinha Deus. Então, assim, primeira coisa, mas em Gênesis 13, olha só, começa a falar a respeito de Sodoma e Gomorra. Olha como que era essa região, ó. Eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Uma outra versão, essa RC, né? A RA fala que eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Bom, eu queria te deixar a primeira coisa no seu coração, segunda, né, que eu já falei uma, mas aonde há perversão e pecado, sempre virá o juízo de Deus. Aonde há perversão e pecado, logo, logo virá o juízo de Deus. E aí eu quero já que você grave uma coisa no seu coração. Se existe um lugar onde há perversão e pecado contra o Senhor, sabe qual é o conselho? Vaza. Vaza. Sabe? Entende? Vaza, né? Lá no quartel a gente fala assim, parte feroz. Ou então, some daqui. A gente fala às vezes para o soldado lá, quando ele está meio nervoso, né? Some daqui. Como que fala mais aqui? Tem mais algum aqui que fala ou não? Mas dá linha. Dá linha também? O que mais? Dá linha. Pica mula? Sebo nas canelas. Eu lembrei de outro aqui. Mas, gente, perversão, onde há perversão e pecado, e não há arrependimento nenhum, parte feroz, porque o juízo do Senhor está prestes a vir sobre aquele lugar. Não tem como. Sabe, Deus, a gente pensa, né? Não, mas Deus não é amor. Deus é amor, Deus é maravilhoso, Deus é graça, Deus realmente, Ele ama abençoar. Mas não, o problema é que essas coisas aqui, aonde há perversão e pecado sem arrependimento, atrai o juízo. Não é que Deus quer, Deus ama, bom, que delícia, vou derramar o juízo. Não é. É consequência disso. Deus não pode fazer nada. Então vejam que a gente não pode ficar no lugar onde há perversão. E se nós estivermos, talvez, sendo os provocadores disso, a gente precisa mudar urgentemente. Porque o juízo de Deus vem, é sério. Não pode brincar com isso, não. É muito sério. Mas aí, em Gênesis 13, Deus começa a contar para Abraão o que ele ia fazer. Deus começa a falar assim, Abraão, é o seguinte, cara. Acho que eu notei errado aqui. Mas, pois bem, é lá acho que é no 18 já. Mas Deus começa, depois nós vamos chegar lá. Deus começa a contar para Abraão o que ele ia fazer. Falou, Abraão, é o seguinte, cara, chegou para mim aqui as reclamações de Sodoma e Gomorra. E o negócio lá está feio. Tem os negócios lá. Eu vou mandar lá os meus investigadores. Deus falou isso mesmo. E se for mesmo o que estão me falando, não vai dar boa coisa naquele lugar lá, não. E é interessante porque o Abraão, ele começa a interceder por aquele lugar. Porque ele sabia que quem morava lá? Ló, o sobrinho dele. Ele falou, mas Deus, espera aí, Senhor. É justo. O Senhor de derramar seu juízo e acabar com tudo, tendo 50 justos lá. Deus falou, tá bom, realmente você está certo, cara, você não está errado não. Se tiver 50 justos lá, eu não vou destruir. Aí Abraão falou assim, Abraão foi esperto, né? Ele foi indo. Tá bom, Senhor, mas se tiver 5 a menos, se o Senhor achar só 45, o senhor deixa quieto? Tá bom, se tiver 45, deixa quieto. Abraão foi indo. Interessante que Abraão foi conversando com Deus, né? Tá bom, 40, Senhor. Aí Abraão começa a se explicar todo, né? Perdão, não sei o que. 30. 20, Senhor. Aí chegou no 10, falou, Senhor, se tiver 10, só 10 lá, o Senhor salva aquele povo.
Deus falou, se tiver 10, eu salvo. Aí antes que Abraão diminuísse mais um pouco, Deus partiu. Mas olha só que interessante, porque se tivesse 10 justos em Sodoma e Gomorra, a cidade não seria destruída. Foi Deus que falou isso. Se tivesse 10. Mas Deus não achou 10. Sabe qual é outra lição que eu tiro a respeito disso? Que às vezes um justo pode fazer muita diferença no lugar. Porque se numa cidade, 10 justos salvaria todo mundo, sabe o que eu acredito? Que uma família que tem um justo, talvez Deus possa salvar uma família inteira por causa de um. Eu não estou falando de salvar de salvação, porque a salvação é individual. Mas Deus pode ter misericórdia e não derramar tanto juízo sobre, enfim, um lugar por conta de justos que estão ali. É por isso que eu creio muito nas células, sabe? Porque são redutos, são lugares onde justos se levantam para estar ali, levando a palavra de Deus. Então eu quero dizer uma coisa para você. Não existe da sua família, não. Talvez você é o justo que está lá que vai fazer diferença. Sabe aquele que está longe às vezes, não está firme? Talvez você está sendo levantado. Eu creio nisso, todos nós aqui talvez, eu acho que todos, 100%, tem familiares que ainda não estão no Senhor. Tem familiares que ainda não aceitaram Jesus. Você pode ser aquele que é o justo, o achado. Aquele que Deus fala assim, por sua causa, eu não vou derramar juízo sobre a vida de outras pessoas. Então grava isso. Inclusive, Salmos 37 diz assim, nunca vi um justo desamparado. Nunca. O versículo todo fala, já fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo, e a sua descendência mendigar um pão. Mas, gente, então, você quer se colocar como o justo hoje? É possível. Mas eu sou... Porque Deus não quer perfeição, ninguém é perfeito, ninguém. Mas Deus quer pessoas dispostas a crescer e melhorar a cada dia. Mas ainda, lá em Gênesis 19, agora eu quero ir para lá, onde realmente a história acontece. E aqui sim, aquilo que eu falei é 18:20, tá? Onde o Deus, ele conta para Abraão o que iria fazer em Sodoma e Gomorra, 18:20. Mas aí, aqui em Gênesis 19, os anjos chegam até a cidade para tirar de lá Ló e a sua família. E aqui começa a desenrolar algumas questões que a gente vai dar uma analisada. Porque, primeiro que eu vou contar rapidinho aqui, os anjos chegam na cidade, Ló recebe eles na casa dele. E aí os homens da cidade, olha só que coisa, gente, a que ponto estava essa cidade? A ponto das pessoas da cidade quererem ter relações com os anjos. Olha que ponto, que chegou realmente o pecado daquele lugar. E aí Ló não deixa, Ló oferece até as filhas dele, que eram virgens, para que eles não fizessem com os anjos. Mas aí eles acabam invadindo a casa de Ló, mas aí os próprios anjos fazem com que eles fiquem cegos e não achem a porta, e aí não acontece. Mas aí em Gênesis 19:14, pode colocar aí, projetar, porque eu queria que você visse uma coisa importante. Diz assim, então saiu Ló e falou a seus genros. Olha só. Falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse. Aqui é importante, viu, gente? As meninas eram virgens e ele tinha genro. Às vezes parece contraditório, mas não é, porque eles não tinham casado ainda. Por isso que elas eram virgens, sim. E eles já eram considerados genros, mas aí não tinha. Isso aí, se você for estudar lá a cultura, era assim mesmo. Mas então, aí ele disse, levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Aí olha o que os genros acharam. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Queridos, eles não quiseram sair. Eles acharam que era brincadeira. Eles acharam, é zoeira, deve ser zoeira, está de brincadeira comigo. E sabe o que eu vejo na minha vida, às vezes Deus quer tirar a gente de furada, quer tirar a gente de enrascada, e a gente não, isso aí não vai acontecer não. Não vai não. Deve ser brincadeira, deve ser alguma zoeira. E eu fiquei lembrando de alguns lugares, Se eu dissesse assim agora aqui, fogo!
Quem estava lendo a Bíblia assustou, né? Você achou que era... Se eu dissesse fogo, o que eu ia com você dizer? Sair correndo. No quartel tem uns negócios interessantes. Tem uma instrução de granada lá, que a gente ensina, né, a granada, fala o que ela pode fazer, e aí a gente pega uma granada lá que só tem a parte de cima, ela não tem carga. E a gente segura aqui, né, porque se você segurar e tirar o pino, não acontece nada. Se soltar aqui, voa uma pecinha aqui que tem uma mola, e aí aciona a granada. Aí conta 3 segundos, ela explode. Então a gente tira o pino aqui na frente dos caras e fala, ó, tá vendo? Ó, se tirar o pino não dá nada. Aí a gente finge que derrubou a granada aqui no chão. e ela sai uma fumacinha, faz... Sabe quando parece que vai explodir? Gente, você não tem noção do que os caras fazem. Os caras quebraram os quadros da parede, entraram debaixo da mesa, pegaram as mesas assim, virou e ficou assim, ó, se protegendo. É que você solta e sai correndo junto para parecer que é verdade, né? Vocês não têm noção do como é engraçado pra gente. Mas se falasse para você, rapaz, isso aqui vai explodir, o que você ia fazer? O mais rápido possível, ia dar aglomeração na porta ali, os obreiros não iam conseguir nem segurar. Todo o buraco aqui a gente ia se enfiar. Se bobear, ia subir ali, ó, ia sair pelo teto, a gente ia assim. Eu lembrei de uma situação, a gente estava lá no Dom Pedro, na praça de alimentação, no shopping lá. Aí a gente passou assim, olhou pro Burger King, ele estava fechado. Bombando o shopping e o Burger King fechado. Aí eu vi assim, tinha um cheiro de fumaça. Falei, ué, alguma coisa. Não tá. Aí a gente passou no corredor que tem do lado assim, tinha um monte de gente, aqueles seguranças de preto, sabe? Sim. Falei, alguma coisa não tá legal. Aí a gente foi andando, né? Foi se afastando já um pouco. Daqui a pouco passou um correndo com o extintor. Falei, meu Deus do céu. Aí a tia falou, amor, vamos embora daqui, a gente não comeu não. Eu peguei o carrinho da Isabela no braço, subi a escada com o carrinho no braço, não fui nem pelo elevador não. E a gente vazou, a gente foi embora, foi comer em outro lugar. Deixa quieto isso aí, vai que explode tudo isso aqui, a gente está aqui dentro. Mas é assim, eu tenho certeza que ninguém ficaria no lugar e falasse assim, ó, isso aqui vai acabar. Vaza. Mas esses caras acharam que era brincadeira e ficaram lá. Gente, cuidado. Deus ele não deixa um justo sofrer e morrer. Deus chama, Deus avisa, Deus dá infinito. Isso aí é perigoso. Isso aí não vai dar certo. Se você ficar aí vai dar problema. Às vezes Deus fala assim, se você continuar agindo dessa forma, não vai rolar. Não vai dar certo, para com isso. Já vai vir algo que vai dar problema. E às vezes a gente ignora a voz de Deus. Não sei se Deus já está falando com você, mas Deus falou muito comigo nisso. Sabe, eu fico preocupado de sair da linha, sabe? Deus fala assim, Giovanni, você tem que fazer isso. Cara, eu preciso ir rápido demais, eu preciso ir logo. Porque é Deus falando, é Deus me ajudando, é Deus me livrando. Deus sabe exatamente o que vai acontecer daqui uns dias. Então, cuidado para não ser o genro de Ló. A gente sabe da mulher de Ló, né? Mas cuidado para não ser um dos genros de Ló. Aqueles que ignoraram a salvação, não foram salvos, gente. Agora, deixa eu falar um negócio para vocês, interessante. Se você fizer uma analogia, inclusive, a gente vai ver que é bem parecido. Mas lá em Lucas 17:32, quando Jesus fala, lembrai-vos da mulher de Ló, ele está falando da volta dele. Momentos em que ele ia voltar, ele vai voltar, né? E tudo isso aqui vai acabar. Então é bem parecido. Porque estamos na iminência de Jesus voltar. Inclusive nesse texto lá ele fala que vai chegar, a gente não vai perceber. Ele até ele cita lá em Lucas 17, depois você lê, que lá em Sodoma e Gomorra estava tudo normal, tudo tranquilo, todo mundo de boa. Uma vidinha normal, sossegada. E um dia, um belo dia, fogo e enxofre. Mas eu queria, antes de partir lá para a mulher de Ló, propriamente dita, a última coisa aqui, lá no versículo 17 do capítulo 19, diz assim, aí vem uma coisa interessante, porque os anjos deram uma ordem bem clara. Eles falaram assim, aconteceu o quê? Tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti.
e não pares em toda esta campina. Escape lá para o monte, para que não pereças. Então, o anjo deu essa ordem. Ló ainda deu uma... Não estava querendo ir também não. Os anjos ajudaram ele ali, de uma forma mais incisiva. Mas aí, ali no versículo 24, realmente, vem o fogo, vem o enxofre sobre Sodoma e Gomorra. E no 26 está o versículo fatídico. Versículo 26 de Gênesis 19. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Muito bem. Aí a gente começa a pensar nessa mulher. Eu quero ler com vocês lá em Lucas 17, para a gente... Pode projetar lá, por favor, Lucas 17. Mateus, Marcos, Lucas. Porque aí é bom a gente entender esse contexto de quando Jesus fala a respeito disso, né? O 32 é exatamente o que ele fala, lembrai-vos da mulher de Ló. Mas, aqui no 26 ele começa falando que Noé, né, comia e bebiam, tal. Aí no 28, Lucas 17, 28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desçam a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Aí ele fala, lembrai-vos da mulher de Ló. E o 33, não é só até o 33. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder, salvá-la-á. Muito bem. Gente, falando sério agora, pensa comigo. Qual é o problema da mulher de Ló dar uma olhadinha para trás? Por que será? Até porque se você ler a Bíblia, você vai ver que no outro dia Ló foi lá e olhou, Abraão olhou e não aconteceu nada. Por que essa bendita, coitada dessa mulher, não podia ter olhado? Fala sério. Tinha algum problema a mulher dar uma olhadinha para lá, teoricamente? Não tinha. Mas aí a gente tem que se perguntar, por que com ela aconteceu isso? Sabe o que eu entendo também? Existem ordens específicas para a gente. Existem coisas que é nós com Deus. Não é algo que vale para todo mundo. O pastor Vilela conta, né, o testemunho dele a respeito de bebida alcoólica. Ele não bebe porque assim, eu não quero beber, não. Ele bebia e parou de beber, e se ele beber, ele passa mal. Então, assim, além de tudo, além de entendermos que não faz bem para nada e não é bom, é algo que não é bom, mas para ele não pode de jeito nenhum, porque além de tudo passa mal. E assim, sabe, gente, às vezes a gente recebe uma direção, uma ordem de Deus, e olha para o lado e fala, peraí, mas por que para os outros não vale a mesma regra que para mim? Gente, se Deus falou, tem um motivo. Se Deus mandou, tem um bom motivo. Um ótimo motivo. Um motivo que vai te levar a viver o melhor da sua vida. Um motivo que vai te levar a viver os propósitos dele para você. Um motivo que vai te levar a salvar você de uma grande tragédia, talvez, em qualquer área da sua vida. Mas por que aquele emprego não deu certo? Por que aquele relacionamento não deu certo, se na vida do outro deu? Às vezes a gente até compara, né? Mas eu faço tudo igualzinho os outros. Mas por que para mim tem que ser diferente? Todos nós somos diferentes. Nenhum de nós vai ter exatamente a mesma caminhada, o mesmo entendimento de quem é Deus, mesma coisa, mesmo caminhar, as mesmas ordens. Gente, entenda. Os mandamentos de Deus... Sabe, um dia a Roberta falou num culto de jovens aqui, eu nem estava aqui, eu estava assistindo online, ela falou assim, os mandamentos de Deus é muito mais sim do que não. É muito mais faz do que não faz. Eu achei incrível.
Porque a gente se preocupa muito com o não, né? Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Mas também tem os vai, faz, avança, vai em frente. Isso aqui. Então, a gente às vezes fica muito preocupado só com, não posso fazer isso, aquilo, aquele outro. Claro que o contexto aqui tinha uma ordem explícita para ela, não fazer algo. Mas, agora deixa eu falar uma coisa. Então, por que ela não podia? Todo mundo já sabe, né? Já se entenderam. O motivo principal dela não poder olhar para trás era por quê? Por quê? Porque tinha uma ordem explícita para ela não olhar para trás. Deus falou, não olha para trás. Não olha. E eu vou te falar bem a verdade. A Bíblia não fala por que ela não podia. Não está escrito em lugar nenhum por que ela não podia olhar para trás. Mas existia uma ordem e Deus sabia. A gente pode inferir algumas coisas, se a gente buscar entender. Para ela olhar para trás, inclusive a Bíblia fala muito de olhar para trás, né? Não fala? Deus não gosta de quem olha para trás, não. O próprio Jesus falou que aquele que olha para trás não é nem digno. Então Deus não gosta de quem olha para trás. Deus não gosta de quem retrocede. A gente precisa ir em frente. Sabe, nós passamos por um tempo, né, esses últimos anos aí, não foram fáceis para ninguém. Todo mundo passou por grandes lutas, medo, às vezes até desespero, dificuldades em várias áreas da vida, mas eu creio que está na hora de a gente ir em frente. Ou a gente vai ficar olhando para trás? 2018 tinha sido o pior ano da minha vida. O ano passado renovou. Mas 2018 foi o pior ano da minha vida. Foi aquela greve dos caminhoneiros, eu fui dormir lá no chão da refinaria lá em Paulínia. Aí depois eu fui levar gás lá em Osasco. Nossa, passei um frio na viatura atrás assim aberta, quase congelei. Aí voltei, era o abacateiro. Nossa, eu fiquei bravo porque eu não fiquei lá. Aí eu ia lá e voltava, tirei serviço. Foi horrível. Aí, não bastasse, eu fui para o Rio de Janeiro, subi a favela, fiquei 2 meses no Rio de Janeiro, 2018, subi a favela lá de cara a cara com os traficantes, no Morro do Alemão. Gente, foi um ano assim, tenso. E se eu ficar preso lá olhando para trás? Senhor, que ano difícil foi aquele, por que o Senhor me deixou passar por aquilo? E agora, não sei o que. Não, gente, vamos em frente. Já teve um outro ano passado que não foi fácil também, mas não estou nem aí, que eu estou olhando para frente. Estou preocupado com 2022. Estou preocupado com o mês que vem. O que vai acontecer? Estou preocupado com a célula de aliança aí, que Deus vai fazer grandes milagres, amém? Estou preocupado com o próximo encontro. Estou preocupado com o acampamento de carnaval, que vai ser uma bênção. Estou preocupado com o abacateiro, que estou orando para ter também. A gente está lá de novo, né? Firme e forte. É isso aí. Com as casas de paz que nós vamos fazer, vão arrebentar a boca do balão esse ano. Eu estou preocupado com isso. Não vou olhar para trás, não. Deus não gosta. Sabe por que eu entendo? Além de desobedecer, ela foi incrédula. Porque ela achou que nem ia dar nada. Ela desobedeceu uma ordem expressa de Deus. Isso é incredulidade. Então, cuidado, gente. Se Deus fala para você fazer algo, o meu conselho é faz. Eu não pagaria para ver. A gente vê muita gente pagando para ver, contrariando o que Deus falou. Provavelmente não vai dar certo. Além disso, pode ser que ela estava muito apegada às coisas. Sabia? Porque ela teve que deixar tudo e partir. Então, assim, às vezes a gente fica muito apegado às coisas que a gente tem que deixar para trás. Sabe? Eu acho que isso todo mundo tem um pouquinho. A gente tem que deixar abandonar algumas coisas por Deus. E às vezes fica aquele negócio no coração, fala, Deus, mas eu gostava tanto, era tão legal, era tão bom, era tão gostoso, Senhor, tive que deixar. Senhor, e fica olhando para trás, fica preso lá, e não vai em frente. Meu Deus, tem a salvação, tem uma nova vida, tem coisas novas em frente. Não vão ficar olhando para trás, porque senão o que vai acontecer? Estátua. O exército gosta muito de estátua. Gosta muito de... Lá chama de busto. Sabe o que é busto?
a gente corre bastante de busto nu, que chama. Busto nu é calça, coturno e sem camiseta. Então o busto é essa parte aqui. Então lá, se você vai lá no quartel, você vai ver muito busto. É só essa parte aqui, sem os braços com a cabeça. Então tem lá o busto do Sampaio, patrono da infantaria. É o cara que é o herói pra gente. É o cara que foi lá pra guerra, morreu em combate e tal. Então, assim, é uma inspiração. A gente não adora isso, não. Tem algumas canções do exército que eu nem gosto de cantar, porque né? Fala de adoração, não gosto muito de cantar, mas não adora. É realmente uma inspiração de alguém que foi até o fim, morreu em batalha. Então tem o busto. Mas a grande verdade, gente, é que Deus não gosta muito dessas coisas, não. Deus não gosta de estátua, Deus não gosta de imagem, Deus não gosta disso, não. E a gente fica fazendo estátua. A gente fica fazendo áreas da nossa vida, a gente fica olhando para trás e transformando em estátua. Você já pensou numa estátua? Eu não achei meu bonequinho, eu ia trazer um bonequinho para colocar aqui. Porque um bonequinho é uma estátua que não se mexe, que não consegue chegar a lugar nenhum. Já viu uma estátua? O que uma estátua pode fazer? Conta para mim. Nada. Não pode chegar a lugar nenhum. Não pode avançar, não pode conquistar, não pode ir em frente. E a gente fica, às vezes, sabia? Sabia que a gente fica virando estátua na nossa vida direto? Eu vejo tanta gente paralisada como uma estátua, sem conseguir ir em frente. E eu digo isso porque eu olho para a minha vida constantemente e fico preocupado com isso. Falo, será que tem alguma coisa me paralisando? Será que tem alguma coisa que eu vivi que está me travando? Será que tem algum sentimento dentro de mim brotando que pode me travar, que pode me bloquear, que pode me fazer virar uma estátua? Porque a gente olha para ela e fala assim, eu não vou fazer igual ela, não. Às vezes a gente está fazendo na nossa vida. Sabe aquele que, dentro do casamento, parou de fazer as coisas porque lá atrás aconteceu alguma coisa? Foi magoado, foi triste, foi tal. Não é mais o mesmo quando casou, né? Às vezes a própria igreja, não é mais a mesma igreja quando eu entrei. Aí eu fico lá pensando, meu Deus. Aí vira uma estátua. Inclusive no louvor, o Lu deve ver, muita estátua aí, né, Lu? Não tem gente que não mexe no louvor? Estátua. Tá vendo? Parado, travado. E às vezes sabia que é por isso mesmo? Por que eu não me mexo no louvor, por exemplo? Porque eu tenho vergonha. A vergonha está fazendo virar uma estátua nessa área. É isso. Por que eu não deslancho no ministério? Por que eu não vou em frente? Mas eu já estou vivendo aquelas coisas que eu já era, passou, já era para ter deixado para trás. Não é para estar olhando para lá ainda não, é para olhar para frente. Eu amo o versículo que fala assim, manter os olhos fixos em Jesus. Eu não lembro se eu contei aqui, mas eu estava correndo lá no campo de futebol do batalhão, eu contei em algum lugar isso, não foi aqui não, né? Senão, não gosto de contar de novo. Eu estava correndo lá assim, atravessado no campo, e tinha que ir várias vezes, né? Era um exercício, corre, volta, exercício, corre, volta. Aí teve uma hora que um cara veio atravessado assim, ó, na minha frente. Eu brinquei com ele, tá na diagonal. Aí daqui a pouco eu vi que eu também estava indo, atravessado. Aí tinha um cone assim, eu falei assim, bom, eu tenho que ir reto naquele cone, para eu não andar torto. Aí eu comecei a ir reto naquele cone. Eu falei, na hora me veio no coração, eu falei, gente, se a gente não tiver referência, a gente vai para qualquer lado. Experimenta correr num campo sem referência. Baixa a cabeça e vai em frente, assim, você vai torto, sabia? Aí eu pensei, meu Deus, eu preciso ter referência, eu preciso saber para onde eu estou indo. Aí eu lembrei, na hora eu pensei assim, bom, Jesus está lá, eu estou olhando para Ele, então eu vou correndo em direção a Jesus. E Deus falou comigo, aí tinha um cone num buraco para ninguém pisar. Aí eu falei, olha aqui, se eu alinhar esses dois cones aqui, ó, acho que foi um discipulado, agora eu olhei por essa aqui, eu lembrei. Eu falei um discipulado. Se você alinhar esses dois cones aqui, isso quer dizer o quê? Se eu ir em direção a esse cone aqui, eu estou indo também em direção ao outro. E esse cone aqui são as pessoas que Deus levanta para nos ajudar, como referenciais, como de alguém que também segue a Jesus. Então, se eu for em direção a esse cone aqui, eu vou em direção a Jesus. Por isso que Deus manda pessoas. Aí eu entendi
que se tem alguém que está seguindo a Jesus, eu posso seguir ele tranquilo. Porque eu vou estar seguindo Jesus também, vou estar em direção a Jesus também. Então, os nossos olhos, eu te pergunto, você está olhando para quê? Para onde você está olhando? Porque a gente escolhe onde olha. A gente pode olhar para o mundo, para o que está acontecendo, para as más notícias, para a pessoa que erra, para a pessoa que cai, para a pessoa que não faz direito, para aquele que desviou. A gente pode olhar para qualquer um desses. Ou a gente pode falar assim, bom, eu preciso olhar para Jesus. E eu preciso ir em direção a Ele. Não posso tirar o olho dele, porque senão eu vou errar. No máximo que eu posso fazer é olhar para esse aqui que está junto comigo, indo em direção a Jesus. Esse aqui é o meu referencial. E eu vou em frente. Cara, essa mulher aqui, ela perdeu uma grande oportunidade de ser uma grande mulher da Bíblia. Eu poderia não estar usando o exemplo dela aqui como alguém que olhou para trás e ficou pelo caminho. Ah, gente, sabe o que Deus está falando? Não olha para trás não, que você vai ficar pelo caminho. Vai deixar de viver o que Deus tem para você. Deus tem coisas maravilhosas para você. Deus quer te salvar. E não só a salvação, que é maravilhosa e é o primeiro de tudo e o mais importante. Mas Deus quer te salvar de BO aqui também. Deus quer te livrar de coisas ruins aqui também. É só você ouvir a voz dele, obedecer, abre mão do que tiver que abrir. Eu sei que é difícil. Eu sei. Eu sei que é difícil abrir mão de algumas coisas na vida, porque todos nós temos que abrir. Não tem ninguém que não tenha que abrir mão de coisas nessa vida. E às vezes é coisa boa para esse mundo, mas não é bacana, porque Deus sabe exatamente o que vai acontecer ali na frente. E aí? Seu coração está firmado para frente ou ainda está lá atrás, naquelas coisas que você teve que deixar, ou vai ter que deixar? Se tiver que deixar tudo, querido. Se tiver que deixar tudo, deixa. Se tiver que abandonar tudo, abandona. Se tiver que largar tudo para seguir uma direção que Deus te deu, faz isso. Cuidado com o que eu estou falando. Não é para sair fazendo besteira e dizer que eu mandei. Mas ouve a voz de Deus. Não tapa os ouvidos, não. Não ignora. Não paga para ver. Deus é maravilhoso, gente. Eu não tenho dúvida nenhuma que se você ouvir a voz de Deus e fizer o que Ele está falando, você vai se dar bem na vida. Você vai ser próspero, você vai ser abundante. É o que o Lu falou aqui, eu estou na mesma pegada do Lu, é isso aí, é de fé mesmo, é em frente. Eu também coloquei objetivos pesados esse ano, tanto financeiro como outros também. Da célula, espiritual, de família, de tudo, de estudo, no quartel, e a gente tem que colocar objetivos mesmo assim, desafiadores para a gente. Mas sabe por que eu sei que eu vou chegar lá? Porque eu vou ouvir a voz de Deus. Se Deus falar para eu virar, eu viro. Se Deus falar para Deus parar, eu paro. Se Ele falar para eu seguir, eu sigo. Se Ele falar, não olha para trás, eu não vou olhar de jeito, nem dar uma espiadinha. Eu imagino a mulher de Ló, eu imagino o Ló arrastando ela assim e ela assim. Você viu criança, quando você está arrastando, ela não quer ir? Viu? A Marina nunca fez isso, não, né? Viu criança em shopping que você tem que arrastar pelo braço assim, ela fica olhando para trás assim, né, sendo arrastada. Às vezes a gente parece criança mimada, né? Deus falando, sai daí, rapaz, isso aí não vai ser legal não. Mas Deus, não, eu quero assim. Ah, Senhor. Queridos, Deus quer te abençoar. Deus quer realmente que a sua vida seja abundante, próspera, quer te livrar de tristeza, de mágoa, de morte. Esse é o nosso Deus. A gente não precisa viver isso não. Deus não desampara um justo jamais. Basta ser justo. Que Ló, na Bíblia fala, que Ló era um cara justo. E por isso que isso aconteceu com ele. Inclusive, dá para inferir também que a mulher dele não era tão crente assim. Não era tão crente igual ele. A ponto de fazer isso que ela fez. Amém? Quero orar por vocês. Fecha os olhos aí. Bom, acredito que o Espírito Santo já falou bastante com você. Quem sabe tem área da sua vida paralisada. Quem sabe você deixou algumas coisas aí transformar em estátua. Quem sabe
Você já deveria estar lá na frente e está aí, imóvel, travado, reprimido, com medo. Deus quer te levar em frente hoje. Deus quer reverter essa situação. Deus quer te levar a tomar decisões hoje. Se Deus falou para você algo, que talvez você tenha ignorado, tenha relutado, ou talvez não está conseguindo fazer o que Deus falou, aproveita a unção que tem aqui hoje. Aproveita esse mover de aliança que nós estamos vivendo. Faz uma aliança com Deus. Fala: Deus, eu não consigo, mas eu quero tanto, Senhor. Me ajuda. Me dá força. Eu quero mudar essa história. Eu não quero ficar pelo caminho, não. Eu não quero virar nada. Eu quero simplesmente viver os teus propósitos. Eu sei que o Senhor tem tanta coisa boa para eu viver já aqui nessa terra. Então me ajuda a resolver essas questões. Me ajuda a liberar perdão lá atrás para quem me magoou, me entristeceu. Me ajuda a não olhar para as coisas que estão erradas e esquecer que tem tanta coisa certa acontecendo. Me ajuda a não ver só os defeitos, ver as coisas boas e conseguir fazer com que as coisas boas sejam mais fortes dentro de mim que as coisas ruins. Tira de mim, Senhor, todas as estátuas, todas as paralisias, todos os bloqueios, todos os medos, todas as restrições. Hoje é o dia, meu querido. Fala com Deus, abre seu coração para Deus. Deixa Deus entrar aí no seu coração. Deixa Deus varrer tudo isso. Deus está mudando futuros agora. Talvez hoje Deus está te tirando de um caminho de morte, de um caminho de destruição, de um caminho de mágoa, de um caminho de tristeza. Deus tem um novo para você, uma vida nova. Talvez é em outro lugar, talvez é em outro ambiente, talvez é com outras pessoas. Não tem problema, somente obedeça a voz do Senhor. Ele vai te ajudar a abrir mão também de coisas que parecem boas, mas não são. São caminhos de morte. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso poderoso Deus, que tem todo o poder. Somente creia, creia, ouça a voz do Senhor, obedeça, caminhe, faça aquilo que Ele falou.